E aí pessoal, eu sou o Luiz Felipe Lima e hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante que são os patches de rebalanceamento da Capcom. Vamos pensar se eles estão fazendo isso direito, se tá sendo legal ou não. Mas antes disso, preciso fazer uma paradinha com vocês, eu preciso falar pra vocês uma coisa que aconteceu. Vocês estão vendo que agora tá tudo diferente, né? Tem cenário aqui, o som tá melhor, a câmera tá melhor, tá tudo melhor, então tem um motivo pra isso. Eu agora tô com esses equipamentos da Razer, tô utilizando o webcam da Razer aqui, eu tô utilizando o microfone, o Siren, tô utilizando a placa de captura deles, a Ripsol também, e eu tô com essa parceria com eles. Eu vou explicar o que aconteceu, né, como é que isso tudo aconteceu e pra onde que isso vai levar em breve, não posso anunciar ainda, mas já fiquem de olho, porque tem muita coisa legal vindo por aí, e não é coisa pra mim, não, isso aqui é coisa pra comunidade. Isso aqui vai ser uma iniciativa com a Razer, que é voltada para a comunidade, é voltada para o público, é voltada para os jogadores de Street Fighter, então vocês podem aguardar que vai vir coisa muito bacana por aí. E obviamente, se vocês não se inscreverem no canal, vocês não vão saber, então já aproveita agora, tem aí 5 minutinhos pra tu vir aqui embaixo, se inscrever pra tu receber essas notificações e descobrir o que a Razer tá planejando por aí. Então, voltando agora pra falar dos patches. Recentemente a gente teve 2 patches de rebalanceamento do jogo, né? Um foi aquele anunciado às pressas ali na final do Norcal Regionals, que anunciaram, aí 3 dias depois já vinha o patch. E o outro foi o patch de inclusão da Falk, que não só trouxe a Falk pro jogo, mas trouxe algumas mudanças de balanceamento no jogo que não estavam listadas antes. Então, é isso que é o X da questão, né? Teve um primeiro patch que de fato trouxe o rebalanceamento, todo mundo sabia que ia trazer um rebalanceamento, e o da Falk, que simplesmente não foi anunciado que iriam se mudar algumas coisas nos personagens. A galera descobriu fazendo data mining dos arquivos, e depois, bem depois, é que a Capcom foi anunciar realmente as mudanças. E cara, isso é ridículo. Vamos pensar desde o início do Street Fighter V, de quando ele foi lançado. A primeira temporada, Season 1 do competitivo, não teve nenhum patch de rebalanceamento. Aí quando anunciaram a Season 2, anunciaram também que viria um patch de rebalanceamento. Aí depois desse primeiro patch, o patch do 2.0, veio um segundo patch que ninguém estava esperando, que foi anunciado no final de março. Anunciado no final de março, para chegar no final de abril, e só chegou no final de maio. Então quer dizer, ele ainda demorou um pouco ali, atrasou algumas coisas, mas depois ele foi lançado já no meio da temporada. E aí obviamente veio a Season 3, já se sabia que ia ter um rebalanceamento, e teve. Só que depois veio esse patch de rebalanceamento que a gente chama de 3.5, anunciado no Norcal Regionals. Eles falaram, olha, vai ter um novo rebalanceamento. E anunciaram esse novo rebalanceamento, assim, meio do nada. Parecia até 1º de abril, né? Foi porque era no 1º de abril e todo mundo ficou meio sem entender, só depois que a Capcom tweetou e enfim. E aí depois veio esse patch da Falk que corrigia algumas coisas menores. Não era um patch de rebalanceamento robusto, mas veio e corrigia algumas coisas também. Cara, isso tá totalmente errado e assim, de muitas formas diferentes. Primeiro de tudo, não é errado você fazer rebalanceamento. Buffar um personagem, nerfar outro, mudar, mexer no meta. Isso é natural, isso é interessante pro jogo em casual, em ranked que você joga na sua casa, e também é interessante pro competitivo que você assiste, porque faz com que o jogo esteja sempre em mudança, você consiga sempre ver coisas novas, coisas diferentes. Você vai ver, por exemplo, personagens aparecendo que antes não teriam nenhuma chance de aparecer, e personagens que vão se firmando, ou outros que vão caindo em desuso, isso é muito legal. Só que existem formas mais saudáveis de fazer isso. E eu acho importante destacar que eu não tô falando do rebalanceamento em si, mas sim da forma como essa comunicação está sendo feita com os jogadores. Perceba que atualmente, né, hoje em dia a gente está vendo muito mais jogadores se utilizando de counter picks para situações específicas no jogo e de uma certa forma evoluir como o meta é interpretado dentro do jogo. A gente teve no Game Over, a gente teve o Mena utilizando o Akuma contra um Akuma, a gente já teve lá atrás o NuckleDu utilizando o Bird para enfrentar a Karin, a gente já viu também agora o NuckleDu utilizando a Kami. Então assim, você vê que realmente essas mudanças de patch fazem com que mude o meta, façam com que os jogadores se adaptem no fim das contas e, se necessário, utilizem counter picks e por aí vai. O negócio aqui, para você criar esse tipo de estratégias, você tem que ter uma noção de para onde o jogo tá indo. E quando você passa a não anunciar os patches, e você passa a simplesmente não falar que teve uma mudança e subitamente você anuncia depois. Você fez a mudança e depois você fala para as pessoas que mudou. Isso não tem o menor cabimento. Pelo simples fato de que o jogador precisa se planejar, precisa se programar, e para isso ele tem que saber do que está acontecendo com o jogo. Pensa, por exemplo, no cara que vai ter a possibilidade de jogar um torneio daqui a 2 meses. Ele tem 2 meses de preparação para esse torneio. E ele vai treinando com aqueles personagens, já vai estabelecendo estratégias, vê os oponentes que ele pode enfrentar, ele vai montando, estabelece counter picks,
por exemplo, e vai montando o seu jogo a partir dali. Subitamente, você lança um patch que não era para mudar nada e muda, como por exemplo o da Falk, ou então você anuncia um patch de rebalanceamento 2 dias antes de vir, um patch robusto, como foi o primeiro, lá do 1º de abril. Cara, isso não faz sentido, porque você está prejudicando o jogador que, em última análise, precisa daquele jogo confiável e estável para ele poder desenvolver as estratégias dele. Dito isso, a gente tem algumas soluções possíveis para formas de se lidar com esses patches. Para mim, a mais esperta sempre foi você ter um servidor de teste de balanceamento. Tem um servidor específico em que pessoas, um grupo restrito, consiga jogar e testar as mudanças e passar o feedback para Capcom, ver se tá legal, ver se não tá, e utilizar esse servidor restrito, principalmente entre uma season e outra. Isso para mim é bem mais legal, porque você tem um bom tempo entre uma season acabar e a próxima começar, e você pode fazer todos os testes ali, deixar o jogo redondinho e depois deixar ele correr ao longo do ano. Pra mim seria o ideal, mas eu entendo que a Capcom queira fazer mudanças constantes para manter o interesse do público, que sei lá, no meio do caminho desistiu do Street Fighter, mas tem um patch novo, aí ele quer testar. Ou então ele não jogava o jogo antes, achava ruim, mas agora ele tá vendo que talvez seja legal jogar, e aí ele vai lá e pega. Então assim, são possibilidades, mas eu entendo que a Capcom não queira fazer isso. Dito isso, você também tem outras formas de se lidar com patches no meio do caminho, no meio da temporada. Você poderia, por exemplo, ter pausas ao longo do circuito, ao longo da Capcom Pro Tour, em que já estivesse programado uma mudança de patch. Então você chega ali e fala, olha, entre a Evo e o próximo Premier não tem nada, vai ter um patch de rebalanceamento que vai chegar ali. Os desenvolvedores se organizam melhor nesse tempo, os jogadores sabem que vão ter um momento específico que eles podem utilizar para fazer trocas e mudanças, etc. E assim você não impacta nada, porque aí evita também situações como o que aconteceu no primeiro Ranking Event lá da Europa, de Bruxelas, que foi uma semana depois, 4 dias depois do patch novo, e você tinha que aceitar aquilo lá e jogar. Entende? Isso fica muito estranho. E se você colocasse uma pausa para ter esse momento de patch novo, de rebalanceamento, você não teria esse problema. Ou então, se você não quer fazer pausa, também não é obrigado a fazer pausa. Você pode só ter patches programados de fato, para a comunidade saber quando que o jogo vai ser rebalanceado. É mais ou menos, de uma forma bem mais ou menos, é como o pessoal do LoL faz. Você sabe quando os patches vão vir, então não é nenhuma surpresa quando o personagem é buffado ou nerfado, e isso acaba fazendo parte de como o jogo evolui. Então dá pra você fazer isso no Street Fighter também. O principal nisso tudo é saber, cara, você tem que se comunicar com a comunidade, você tem que passar essas informações pros jogadores. Não dá pra ficar lançando patch na hora que você quer, ou lança o patch e não avisa também, só depois tu avisa que mudou alguma coisa, porque isso não tem o menor cabimento. Tem jogadores que trabalham com isso, tem criadores de conteúdo, tem um monte de gente que depende desse jogo estar estável. E não dá pra Capcom ficar fazendo essa bagunça que eles estão fazendo. Bem, galera, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal e continua me seguindo. Pra avisar pra vocês, eu também tô streamando na Twitch agora, então me segue lá no Twitch, twitch.tv/LuizFelipeGarden, só me seguir lá também, que você vai poder ter esses conteúdos de Street Fighter e tudo mais que a gente gosta bastante. Lembrando que agora que eu tô com esses equipamentos maravilhosos, o Reis da Ranked vai voltar com força total, então pode me acompanhar que esse canal agora vai voar com toda certeza. Beleza, galera? Um grande abraço, até a próxima!